Muito bem, pessoal. Bom dia para todos. Vamos dar início, então, aqui à nossa aula 26. Então, gostaria de lembrar, né, o que a gente começou a ver na aula passada, né? Na aula passada, nós iniciamos o nosso estudo de séries, né? O que é uma série, né? Uma série é uma soma infinita. Daí, nós vimos na aula passada o que é uma série convergente. Uma série convergente é assim, eu faço a sequência de somas parciais, N. Oi, professor. Oi, tá me ouvindo? Tô, eu não estava conseguindo entrar, não. Mas conseguimos. Tudo bem, bom dia. Então, você tem aqui a sua soma de parcelas, e daí você calcula o limite dessa soma. Se esse limite existir, eu digo que a série é convergente. Se o limite não convergir, então eu digo que a série é divergente, tá bom? Isso que nós vimos na aula passada. Aí eu fiquei de fazer alguns exemplos nessa aula, né? Então vamos começar a fazer alguns exemplos. O primeiro exemplo que eu vou fazer é o exemplo da série geométrica. Eu acho que eu até enunciei ele na vez passada, né? Agora a gente vai brincar com ele, de fato. Série geométrica. O que é a série geométrica, né? É a soma de PG, que você estuda lá no colégio. Então, é assim, sejam... Lá no colégio até te falam, às vezes, dependendo de onde você estuda, quem que é a soma infinita de uma PG. Só que lá não é muito bem definida as coisas, né? É meio que jogado, meio mágica, que a gente vai tirar essa mágica. Então você pega R um número real e A um número diferente de zero. A série. Então eu quero estudar se a série soma de J de 1 até o infinito de A R elevado a J menos 1. Essa série aqui, ela é convergente ou não. Na verdade, a gente vai ter que ver quais são os casos em que ela é convergente. Então, só para deixar bem estabelecido aqui, quem que é essa série, né? Quando J é 1, eu tenho 1 menos 1, 0. R elevado a 0, que dá 1. Então, é o A. Mais o próximo, AR, mais AR quadrado. E assim por diante. Então, você vê que é exatamente a soma dos termos de uma PG. Uma PG de termo inicial A e razão R, certo? Bom, uma observação importante, você pode até falar, mas por que você só pegou o caso A diferente de zero? Porque o caso A igual a zero é trivial, porque o caso A igual a zero, todas as parcelas são zero, então você está somando zero. Somar zero, você tem nas somas parciais, a sequência de somas parciais, você vai ter a sequência nula, e a sequência nula converge para zero. Então, já tem o que é convergente, no caso A igual a zero. Por isso que a gente não vai tratar, tá bom? Agora a gente vai dividir em alguns casos. O primeiro caso que nós faremos é o caso R igual a 1. O que a gente vai fazer no R igual a 1? Vejamos, então, quem que é a soma no caso R igual a 1? Então, dado um N, quem que é a sequência de somas parciais? A minha SN. A minha SN é a soma de J de 1 até N do meu AR elevado a J menos 1. Ou seja, ela vai ser o A mais AR mais até o AR elevado a N menos 1.
Mas nesse caso, eu estou no caso R igual a 1. Então, todas as parcelas são A. Quantas parcelas eu tenho? Eu tenho N parcelas. Então, é NA, certo? Então, a sequência NA, ela é convergente ou é divergente, pessoal? Nesse caso. Quanto que dá esse limite da NA? Para onde que vai a sequência N, pessoal? Para o infinito. Vai para o infinito. Então, se o A é maior do que zero, a sequência Sn vai para o infinito. Se o A é menor do que zero, é uma coisa que vai para infinito vezes um número negativo. Vai para menos infinito. Tá bom? Então, em ambos os casos, a série é divergente. Tá bom? Então, no caso R igual a 1, a série é divergente. Então, eu vou escrever aqui, no caso, R igual a 1, a série diverge. Tá bom? Agora, vejamos o caso R diferente de 1. No caso R diferente de 1, eu vou tratar, na verdade, depois a gente vai dividir ele ainda em dois casos, certo? Módulo menor do que 1 e módulo maior do que 1. Mas a gente vai chegar lá numa expressão onde vai ficar bem estabelecido por que a gente vai fazer isso, tá? Primeiro, vejamos aqui quem que é esse cara, o SN. A soma vai ser o quê? Bom, a gente já escreveu aqui, a soma é sempre isso. A mais AR mais até AR elevado a N menos 1. Então, a soma é A mais AR mais R elevado a N menos 1. Vou fazer igual a gente faz lá no colégio, tá? Para mostrar isso. Agora, eu vou fazer assim. R vezes SN. O que que dá essa? Essa aqui dá AR. Vou pôr na frente para juntar os termos, para você ver os termos. AR mais AR ao quadrado, mais até que eu chego no AR elevado a N. Lógico que você passa também pelo ARN menos 1, vamos colocar ele aqui. Certo? Você tem isso daqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou subtrair essas duas. Logo, quando eu faço Sn menos Rsn, eu tenho A menos nada A, AR menos AR0. Todas as parcelas aqui, observe, todas elas têm um correspondente embaixo, certo? Exceto essa daqui e essa daqui. São as únicas que não têm um correspondente. Então, quanto que vai dar essa subtração? Essa subtração dá exatamente menos AR elevado a N. Então, eu concluo que coloco em evidência o Sn, 1 menos Rsn, igual a menos AR elevado a N. Então, eu vou ter que isso vai dar exatamente Sn igual a 1 menos RAN sobre, coloquei em evidência o A, né? 1 menos R, tá bom? Agora, eu vou ter que calcular esse limite, certo? Agora eu vou ter que calcular esse limite dos SNs, para ver se a minha sequência ela é convergente ou divergente. Agora, nesse ponto, eu vou dividir em dois casos, porque esse limite para R, tendo o módulo de R maior do que zero, maior do que 1, desculpa, vai dar uma coisa, e menor do que 1 vai dar outra coisa. Vamos começar com o seguinte. Lembre-se que
o limite de n indo a mais infinito do r elevado a n, ele é o seguinte, ele vai ser zero quando o módulo de r é menor do que 1, certo? E ele é mais infinito quando o módulo de r, na verdade, não é mais infinito, né? Ele diverge. Vamos só colocar diverge. E diverge. Isso aqui a gente fez na aula passada, né? Vamos fazer assim. Escrever bem direitinho. Certo? A gente tem isso. Tá bom? Portanto, o que nós vamos ter? Portanto, agora então você vê, ó, você chegou aqui no R elevado a N, né? No seu SN apareceu um R elevado a N. Daí eu lembrei, o R elevado a N vai para zero quando o mod de R é menor do que 1 e ele diverge quando o mod de R é maior do que 1. Portanto, a minha sequência, o limite da minha sequência SN vai para onde? Vai para tá. Quando estiver trabalhando com módulo de R menor do que 1, esse limite vai dar quanto, pessoal? O que vocês acham? Quanto que dá esse limite? Quando eu estou trabalhando no caso que R é módulo de R é menor do que 1, quanto que dá esse limite? Quanto que dá esse limite? Esse termo vai para zero, né? E o resto é tudo constante. Então, eu vou ter, pelas propriedades algébricas, ele dando A sobre 1 menos R. Certo? Portanto, concluindo que a minha soma ela é convergente. Ou seja, na verdade eu sei quem é ela. É A sobre 1 menos R, quando o R é menor do que 1. Agora eu tenho que fazer outro caso. No outro caso, é muito simples. Agora, quando R módulo de R, na verdade, é maior do que 1, como nós observamos aqui, a sequência R elevado a N diverge. Então, como R elevado a N diverge, temos que a minha sequência SN, o SN é isso daqui, certo? Então, vou colocar assim, ó. A minha sequência SN, que é essa coisa aqui, é divergente. Portanto, a soma diverge. Certo? Então, você acabou de concluir o seguinte. Essa soma aqui, o que eu posso falar dela? No caso, R igual a 1, ela diverge. No caso que o módulo do R, na verdade, eu estou vendo agora que eu acho que faltou um caso, né? Mas eu vou colocar esse caso que faltou já. Eu tenho então aqui, ó, caso R igual a 1, ela diverge. Caso R diferente de 1, eu fiz essas coisas aqui. E daí eu vi que ela
R diferente de 1, eu vi que no caso que o módulo de R é menor do que 1, ela converge. E no caso em que R é maior do que 1, ela também diverge. Mas eu poderia ter acrescentado mais um caso aqui, ó. Quando o módulo de R é maior do que 1, ou R igual a menos 1, certo? No caso também, R igual a menos 1, ela também diverge. Porque esse limite aqui também vai dar um limite divergente, certo? Menos 1 elevado a n é divergente, certo? Então, portanto, diverge quando o módulo de R é maior do que 1 ou R igual a menos 1, tá bom? Na verdade, juntando tudo, vou escrever assim, juntando as informações, nós temos o seguinte, a série ela vai convergir quando o módulo de R é menor do que 1 e ela vai divergir quando o módulo de R é maior ou igual a 1. É isso que a gente fez, tá bom? Muito bem. Tá feita, então, essa série. Vamos fazer outra. Vamos ver outro exemplo. Ficou alguma dúvida nesse exemplo, pessoal? Alguém não entendeu alguma coisa que foi dita aqui? Por favor, me avise. Me avise. Agora vamos para o outro exemplo. Se o módulo de x é menor do que 1, então a série soma de n de 0 até infinito de x elevado a n é convergente? E aí, como que a gente faz nesse daqui, né? Como que a gente faz esse aqui? Esse daqui parece que é uma consequência do de cima, né? Porque o de cima é o quê? É a R elevado a J menos 1. Aí você vem nesse e fala, eu não tenho um A, mas eu poderia colocar sempre 1 vezes. Então, poderia ser A igual a 1. Tá. Só que no de cima eu tenho J menos 1. Aqui a potência é N. Eu posso colocar um J menos 1, né? E outra coisa, o de cima começa no 1. Esse de baixo começa no 0. Então, você vem e pode pensar o seguinte, ó, soma, solução. Note que a soma de n de 0 até infinito de x elevado a n é a mesma coisa do que o 1 mais x mais até x elevado a um certo k, e eu continuo, tá bom? Mas isso você pode pensar o seguinte, eu quero escrever que nem eu falei, que nem na de cima, eu quero escrever com j menos 1 aqui, certo? Mas para fazer isso, o que eu poderia fazer? Então, eu faço j indo de 1 até infinito. Olha só, não é exatamente, ó. Quando eu coloco aqui, no lugar do j, eu coloco 1, eu tenho 1 menos 1, 0, que é x elevado a 0 dá 1. No caso 2, na segunda entrada, eu tenho 2 menos 1. Tá. Ou seja, eu estou simplesmente meio que fazendo uma mudança de variável. Chamei n de j menos 1, ou chamei j de n mais 1, tá bom? E foi feita simplesmente essa mudança. Aí você fala, tá, mas para ficar na cara do de cima ainda tem que ter o termo a. Aí é aquilo que a gente já discutiu. Coloca 1 vezes. Pronto. Você está exatamente na cara do de cima. Então, pelo teorema, pelo exemplo, na verdade, que a gente fez acima, isso daqui é exatamente igual a 1 sobre 1 menos x. Pelo exemplo acima. Tudo bem?
Muito bem. Vejamos outra série. Vocês estão entendendo, pessoal? Estão calados? Estão entendendo? Vamos me dando aí um feedback, por favor. Próximo. Bom, vocês estão aí, né? Soma de J de 1 até infinito. De 1 sobre J vezes J mais 1. Eu quero ver se essa série aqui é convergente. Bom, esse aqui a gente vai fazer o seguinte. Primeira coisa, eu tenho aqui 1 sobre J vezes J mais 1. Aqui acontece que nem a gente fez lá com a integral em somas parciais, naquela técnica de somas parciais. Geralmente, eu não gosto de trabalhar com uma coisa assim, no denominador, uma variável vezes um polinômio vezes outro polinômio. Eu prefiro dividir em 2, 1 sobre o polinômio, mais ou menos uma coisa sobre outro polinômio, certo? Então, eu noto o seguinte, note que, fazendo frações parciais, eu vejo que esse cara pode ser escrito do seguinte jeito. Ele é 1 sobre J menos 1 sobre J mais 1. Aqui é exatamente a mesma técnica que você aplica lá, que você aprendeu lá para integrais. Eu vou deixar então como exercício. É simplesmente aplicar a técnica de frações parciais. Certo? Aí, eu vou agora calcular a soma. Aí eu observo o seguinte, quem que é a minha soma? A soma é soma de J, Sn, as somas parciais. É de 1 até N. De 1 sobre J, J mais 1. Então, esse cara vai ser o quê? Bom, primeiro termo vai ser 1 sobre 1 menos 1 sobre 2. Mais, próximo termo, 1 sobre 2 menos 1 sobre 3. Mais, faço todos os termos até chegar no enésimo. 1 sobre N menos 1 sobre N mais 1. Agora, eu quero que vocês observem o seguinte. Esse termo aqui é exatamente igual a esse. Esse aqui vai ter um outro lá que eu vou cancelar com ele. Esse aqui vai ter um outro lá que vai cancelar com ele. É uma série que eu vou cancelando os termos. E uma soma, na verdade, que eu vou cancelando esses termos. E daí, no final, só vai sobrar a ponta da esquerda e a ponta da direita. Só vai sobrar as duas pontas. Isso daqui, então, vai ficar 1 menos 1 sobre N mais 1. Certo? Só vai sobrar as pontas da esquerda e da direita. Muito bem. Agora, eu quero ver se a série converge ou não, né? O que eu tenho que fazer para ver se a série converge? Tem que calcular o limite do Sn. Aí você, para terminar, faz assim, ó. Como limite de n indo a infinito do Sn é igual a limite de n indo a infinito de 1 menos 1 sobre n mais 1, eu vou ter o quê? Bom, o limite da constante 1 é o próprio 1. E o limite de 1 sobre n mais 1, a gente já viu antes, né? Nas aulas de sequência. Isso vai para zero. Portanto, eu acabei de concluir que a minha série converge. Converge para quem? Para 1. Certo? A minha série converge para 1. Tudo bem, pessoal? Estão entendendo?
Vocês estão me ouvindo? Vocês ficaram tão silenciosos, ninguém nem fala assim, nem não, que entendeu? Entendi. Tá tudo bem, né? Ok. Se tiver dúvida, pessoal, por favor, qualquer dúvida, me pergunta. Bom, agora, seguinte, nem como diz sempre, né? Nem tudo são flores. Todas as séries que a gente viu até agora, né? Não, na verdade, eu ia falar que todas as séries que a gente viu eram convergentes, mas aqui caiu numa divergente, né? Agora a gente vai ver outro exemplo de série divergente. Série famosa, série harmônica. Muito bem. As séries mais importantes que tem são a série geométrica, a série harmônica e a que eu vou mostrar também depois, que é a 1 sobre x ao quadrado. 1 sobre n ao quadrado. Mas essa a gente vai fazer usando outras técnicas, então vai ficar mais para frente. Mas vamos lá. A série harmônica. Qual é a série harmônica? A série harmônica é essa série aqui. Soma de J de 1 até infinito de 1 sobre J. Essa série aqui, ela é divergente. Certo? Esse daqui é um exemplo clássico de série divergente. Então, a gente precisa mostrar que, de fato, ela é divergente. Por que ela é divergente? Vejamos, de fato. Bom, para quem não está acostumado, né? O de fato sempre entra assim. Eu acabei de dar uma afirmação, aí eu coloco de fato, vírgula, e começo a explicar por que eu afirmei isso. Vamos lá. Para ver que essa série é divergente, eu vou brincar com os elementos das somas parciais. A soma de dois elementos, como que vai ficar? A soma de dois elementos será primeiro elemento, 1 sobre 1, mais o segundo elemento, 1 sobre 2. Diga, quem abriu? Tem alguma dúvida? Acho que não, né? Eu vou então silenciar todos, mas vocês podem se silenciar a qualquer momento, tá? Só silenciei porque eu imagino que a pessoa abriu o áudio sem querer. Bom, agora 4. 4 vai ser, então, o primeiro termo, que é 1, mais... Vou fazer os pares, tá? Mais o próximo termo é 1 sobre 2, mais 1 sobre 3, mais 1 sobre 4. Aí eu quero observar o seguinte. Bom, esse aqui de cima eu poderia ter escrito ele assim. 1 mais 1 sobre 2. Esse daqui eu posso observar o seguinte. 1 mais 1 sobre 2. Agora, eu vou pegar só essa parcela aqui, certo? Esta parcela aqui, eu vejo o seguinte, eu vejo que ela é maior ou igual ao quê? Ó, presta atenção. 1/3 é maior do que 1/4, certo? Vai dar isso. Agora, você vem e faz a soma. 1 mais 1/4 mais 1/4 dá 1 sobre 2, certo? 1 sobre 2 mais 1 sobre 2 dá 2 sobre 2. Então, eu tenho isso. Concorda? Então, olha só. Olha só. A minha S2 é maior do que 1 mais 1 sobre 2. A minha S4 é maior ou igual do que 1 mais 2 sobre 2. Então, qual que é a tendência? Eu vou fazer isso para todos os pares, desculpa. O que eu quero mostrar, então, é que sempre 2 elevado a n vai ser maior ou igual do que 1 mais n sobre 2, tá bom? Isso é o que eu quero mostrar. Então, venho e faço aqui, ó, afirmação. É isso que eu vou querer mostrar. A afirmação. A soma no termo 2 elevado a n
é maior do que 1 mais n sobre 2. Esse aqui é o pulo do gato, certo? O pulo do gato é esse. Maior ou igual, na verdade, né? Porque o primeiro termo é igual. Para fazer esse tipo de demonstração, que é uma afirmação dessas é verdadeira, o que eu faço? Igual à aula passada. Eu provo que é válido para o n igual a 1, já está feito acima. Depois, eu suponho que é válido para um certo k e mostro que é válido para o seu sucessor, ou seja, para o k mais 1. E com isso, eu mostro que é válido para todos os naturais. Por quê? Se é válido sempre para os sucessores, eu faço assim, ó. É válido para o 1, ok. Agora é o sucessor do 1. Quem que é o sucessor do 1? É o 2. É válido, ok. O sucessor do 2 é o 3. É válido. Então, com isso, eu mostro que é válido para todos os naturais, tá bom? Então, para mostrar isso, eu vou fazer assim. De fato, isso daqui é válido, pois, na verdade, eu já usei de fato acima, então vamos usar outra fala aqui, pois, vírgula. O caso n igual a 1 está feito acima. É esse aqui, ó. O caso n igual a 1 é esse aqui. 2 elevado a 1 é 2. Agora eu vou fazer para os demais n's. Agora, suponhamos válido para n igual a 1k e mostremos a validade para validade da afirmação, tá? N igual ao seu sucessor, k mais 1. Bom, então eu faço assim, parto lá do S 2 elevado a k mais 1. Quero mostrar que se vale para o k, vai valer para o k mais 1. Vale a afirmação. Aí, deixa eu só salvar aqui. Eita, o que eu fiz? Ai, meu Deus, eu perdi. Pensei que eu ia salvar, eu acho que eu fiz... Caramba, eu fiz besteira, né? Eu fiz burrada aqui. Bom, mas vocês têm a gravação, né? Eu tinha... Bom, eu não sei o que eu fiz, mas eu não perdi. Que bom que eu não perdi. Muito bem. Bom, se eu não perdi, então tá ótimo. Então, vamos fazer agora o K mais 1. Então, vamos escrever aqui quem é ele, né? Você observa o seguinte. Essa soma vai ser o quê? Vai ser a soma de J igual a 1 até 2 elevado a K mais 1, certo? Aí é 1 sobre J. 1 sobre J. Certo? Esse cara vai ser o quê? Você pode escrever ele exatamente como sendo o quê? 1 sobre 1 mais 1 sobre 2 mais até, vamos supor aqui, 1 sobre 2 elevado a k. Depois, eu tenho 1 sobre 2 elevado, na verdade, não 2ak, mas sim elevado a 2 elevado a k mais 1. Depois eu tenho 2 elevado a 2 elevado a k mais 1. Desculpa, 2 elevado a k, que aqui. Depois 2 elevado a k mais 1. Mais, aí eu continuo até que eu chego em 1 sobre 2 elevado a 2 elevado a k, certo? Muito bem. Agora, o que eu quero que vocês observem nisso? Ó, eu apenas abri 2 elevado a k mais 1. O que eu fiz aqui? Eu apenas abri a minha soma.
Abrindo a soma, eu tenho essas duas, eu quero destacar essas duas parcelas. Por que eu quero destacar essas duas parcelas? Porque esse termo aqui, ó, observa, esse primeiro termo aqui, é exatamente a S 2 elevado a K, certo? Muito bem. Essa parcela é exatamente a 2 elevado a K. E eu tenho mais a outra parcela. Agora, essa outra parcela, eu quero que vocês observem o seguinte. Essa outra parcela é 2 elevado a K. Na verdade, é 2. Então, essa primeira parcela, ok. Agora, essa segunda parcela, vamos observar o seguinte. Como são os termos dela? Os termos dela são 1 sobre 2 elevado a um certo j. Quem é esse j? Esse j aqui nas demais é um 2 elevado a k. 2 elevado a k mais uma certa grandeza. Tá bom? Mais alguma coisa. Então, observa que sempre, então, esse termo aqui, ele vai ser maior do que 1 sobre 2 elevado a 2ak, certo? Então, o que vai acontecer? 2 elevado a k, na verdade, 2 elevado a k mais 1. 2 elevado a k mais 1, mais uma parcela. Então, eles sempre, esses termos aqui, sempre são maiores. Esses termos aqui sempre são maiores do que 2 elevado a 2ak mais 1, certo? Então, sempre esses termos aqui vão estar sendo Não, peraí. Peraí, a gente não pode se confundir aqui, ó. Eu estou me confundindo aqui, peraí. Eu fui até o 2 elevado a k, certo? Daí agora é 2 elevado a k mais 1, 2 elevado a k mais 2, tá bom. Tá bom. Então, esses termos aqui, eles sempre vão ser maiores do que 1 sobre 2 elevado a 2ak, certo? Muito bem. Ah, tá. Tá bom. Na verdade, eu já entendi o que aconteceu. Eu esqueci de fazer mais uma desigualdade aqui, que é o seguinte. 2 elevado a k é sempre maior do que k. Então, isso aqui é maior do que 2 elevado a k mais 1. Aí fica mais... Agora bate com o que está no meu papel. Maravilha. Mas, de todo jeito, ia dar certo, é só para ficar mais fácil. Então, todas as parcelas, até essa daqui. Tá bom? Agora, observa o seguinte. Agora eu uso a minha hipótese. É válido para cá. O que quer dizer é válido para cá? Quando eu digo é válido para cá, isso daqui quer dizer que o S2AK é maior do que 1 mais K sobre 2. Então, eu venho aqui e coloco isso. Esse cara é maior do que 1 mais K sobre 2. Agora, eu vejo essa parcela aqui, ó. Essa parcela aqui, ó, é exatamente, estou somando 1 sobre 2 elevado a k mais 1. Quantas parcelas, quantos termos eu somei aqui? Eu somei aqui, quantos termos eu tenho aqui? Eu tenho exatamente, olha aqui, ó, a quantidade. Eu tenho 2 elevado a k mais 1,
menos 2 elevado a k, certo? Essa é a quantidade de termos que eu tenho. E essa quantidade de termos é exatamente, então, igual a... Coloca em evidência o 2 elevado a k, e eu tenho 2 menos 1, que é exatamente igual, então, a 2 elevado a k. Então, em cima, eu fico com 2 elevado a k, certo? Porque eu tenho 2 elevado a k parcelas aqui, certo? Aqui eu tenho, então, 2 elevado a k parcelas. Quando eu somo 2 elevado a k, as mesmas parcelas, essa soma dá 2 elevado a k vezes as parcelas, que é 1 sobre 2 elevado a k. Muito bem. Agora, eu observo, então, que isso vai ficar igual a 1 mais k sobre 2, e daí eu vou ter aqui mais 2 elevado a k menos, bases iguais, expoentes diferentes. 2 elevado a k menos k mais 1. Então, esse termo vai dar o quê? Vai dar 1 mais k sobre 2, mais... Agora eu vou ter 2 elevado a menos 1, certo? Mas 2 elevado a menos 1 é 1 sobre 2. Então, isso é 1 mais k sobre 2 mais 1 sobre k. Isso aqui, então, vai ser 1 mais k mais 1 sobre k. Sobre k, não! Oh! Ninguém me corrige. Era para ser um 2 aqui. Então, é k mais 1 sobre 2. Joia! Então, está mostrada a afirmação. Vale para o caso k mais 1. 2 elevado a k mais 1 está perdendo, na verdade está ganhando, de 1 mais k mais 1 sobre 2. Então, a minha afirmação é válida, certo? Porque é aquela história. Eu provei que vale para 1, e depois eu provei que vale para um número, vale para o seu sucessor. Concluindo, que essa afirmação aqui, então, vale para todo número natural. Certo? Muito bem. Agora, o que eu vou fazer? Já que isso vale para todo número natural, agora eu vou observar o seguinte. Por outro lado, o limite de n indo a mais infinito de 1 mais n sobre 2, dá quanto esse limite, pessoal? Quanto que dá esse limite? Infinito. Infinito. Então, olha só o que eu tenho aqui nessa fala aqui, ó. Eu tenho que a minha sequência de somas, ela tem uma subsequência que é maior do que esse termo. Então, o que eu vou poder concluir? Por estrela, temos que o limite de n indo ao infinito de S2 elevado a n é infinito. Porque se uma sequência é maior do que uma outra sequência, e essa outra sequência vai para o infinito, então a minha sequência que é maior também tem que ir para o infinito. Tudo bem? Porque ela está acima. Ela está acima de alguém que vai para o infinito, então é lógico que ela tem que ir para o infinito. Aí você pensa o seguinte agora comigo. Já que a minha S2 elevado a n é subsequência de SJ, certo? A sequência S2 elevado a n é uma subsequência da minha sequência de somas. E essa subsequência ela é divergente. O que a gente viu na aula passada?
Se a minha sequência possui uma subsequência divergente, então a minha sequência é divergente. Portanto, tem que escrever direito, né? Já que isso, temos que a minha sequência SJ é divergente. Concluindo, se a minha sequência de somas é divergente, isso quer dizer, então, que a minha série... Fizemos já tanta coisa que a gente nem lembra quem que é a série. É a série harmônica. A minha série é divergente. Certo? E aí, então, feito. Então, pessoal, ó, é meio trabalhoso, mas não é tão difícil. O passo principal é mostrar que S, 2 elevado a N, é maior ou igual do que 1 mais N sobre 2. Para isso eu faço caso N igual a 1, depois suponho que vale para K e mostro para o K mais 1. É isso que a gente faz aqui. Aí eu observo que se essa fala acontece, isso implica que a minha sequência S, 2 elevado a N, é infinito. Depois eu tenho que me lembrar do resultado da aula passada. Se uma sequência é convergente, então todas as suas subsequências são convergentes. Consequentemente, se eu tiver uma subsequência que diverge, a minha sequência vai divergir. Bom? Então, portanto, a minha sequência de somas diverge. Se a minha sequência de somas diverge, então a minha série vai divergir. Tudo bem? Alguma dúvida? Não? Então, vamos seguindo. Agora, eu vou trazer para vocês uma condição necessária para uma série convergir. É o seguinte, se a minha série converge, vou colocar a J aqui. O que a gente vai ter é que, olha só, se a minha série converge, então o termo geral dela vai para o infinito. Desculpa, vai para zero. Se a minha, olha só que legal esse teorema. Se a minha série converge, então o termo geral dela tem que ir para zero. Já vou adiantar que a recíproca desse resultado não é válida. Ou seja, se a série converge, o termo geral vai para zero. Agora, o termo geral dá diferente de zero não implica... Isso. Agora, o termo geral dá zero não implica que a série é convergente, tá bom? Se a série é convergente, então o termo geral vai para zero. Mas o termo geral ir para zero não implica que a série é convergente. A gente já fez, inclusive, aqui acima, né? A série harmônica é o exemplo de uma série que é divergente e o termo geral vai para zero. Tá bom? Mas vamos lá. Vamos demonstrar esse resultado, antes de tudo. Como que eu faço isso, professor? Bom, você tem que primeiro se lembrar. O que significa dizer que a sua série é convergente? O que significa dizer que a série é convergente, pessoal? Eu tenho que associar uma sequência. Qual que é a sequência que eu associo? Sequência de somas. Sempre quando eu falo de série, eu tenho que lembrar da sequência de somas. E daí, a minha série é convergente, se e somente se a sequência de somas é convergente. Tá bom? Então, eu
Vou escrever aqui quem é a sequência de somas. Agora, eu faço assim, ó, como a minha série é convergente, temos que a minha sequência de somas vai convergir. Certo? Eu tenho um L, de modo que a minha sequência de somas converge para esse L. Bom, mas o que eu quero calcular não é a sequência, o limite da sequência de somas, mas sim o limite do termo geral. Agora, eu faço então assim, por outro lado. Note que vamos observar o seguinte, quem é SN? SN é A1 mais A2 mais até o AN-1 mais o AN, concordam? Agora, olha aqui, ó, esses N-1 primeiros termos, o que é isso? Eles são exatamente o Sn-1. Eu somei N-1 parcelas. Então, o Sn é exatamente o Sn-1 mais o An. Consequentemente, eu tenho que o meu An é igual a Sn menos Sn-1. Concorda? Aí, se você quiser, né? Acima está falando de J. Então, vamos... Bom, é só letra, né? J, N, K, é só letra. Então, o que eu vou ter? Eu tenho que o meu AJ é igual a SJ menos SJ menos 1, concorda? Então, por isso, eu vou ter que o limite dos AJs vai ser igual ao limite do SJ menos o SJ menos 1. Mas isso aqui vai ser o limite J indo a mais infinito do SJ menos o limite do J indo a mais infinito do SJ menos 1. Agora, observa o seguinte. A minha sequência de somas, ela vai para L. Então, esse meu SJ primeiro aqui vai para L. E esse segundo aqui? Bom, esse segundo, você tem que ver que é exatamente quase como se fosse a mesma sequência do que o SJ. Só muda o primeiro termo, certo? Os primeiros termos só delas que mudam. Que uma começa no 0 e a outra começa no 1. Mas sequências que são diferentes apenas pelos primeiros termos, ou seja, translações de sequências, elas convergem para o mesmo número. Então, essa daqui também vai convergir para L. L menos L dá zero. Então, eu acabei de concluir que a minha sequência vai para zero, como eu gostaria de mostrar. Tá bom? Alguém ficou com alguma dúvida nessa demonstração? Não? Agora, eu gostaria de fazer uma observação. Não vale a recíproca. Isto é, não é verdade que se a sequência for para zero, então a soma dessa sequência é convergente. Vamos dar um exemplo. Lembre-se que a série harmônica, o limite de n indo a mais infinito de 1 sobre n dá zero, e a série harmônica é divergente. Certo? Então, olha só. A série convergir implica
que o termo geral dela vai para zero. Mas o termo geral ir para zero não implica que a série é convergente. É isso que está me dando esse exemplo. Muito bem. Agora, uma observação importante a se fazer, que é de fato o que nós mais usamos do teorema, é a contrapositiva. O que mais se usa do teorema é assim. Se a sequência... Qual que é a contrapositiva? Lembra? O teorema diz, se acontece P, então acontece Q. A contrapositiva sempre me diz que a negação do Q implica na negação do P. Então, o que é a contrapositiva desse teorema? Se o limite não é zero, então a sequência é divergente. Tá bom? Então, se o limite pelo teorema, temos. Se o limite da minha sequência é diferente de zero, então a minha série diverge. Isso é o que a gente mais usa. Então, quando você está diante de um exercício que pergunta para você, essa série é convergente? A primeira coisa que a gente faz é calcula o limite do termo geral. Se o limite do termo geral der diferente de zero, eu já sei que a série diverge. Se o limite do termo geral dá zero, aí pode ser que converja ou pode ser que não converja. Aí eu vou trabalhar mais. O que é esse trabalhar mais? Eu vou tentar, ou que nem a gente fez até agora, de uma maneira artesanal mostrar que a série é convergente ou que ela é divergente. Ou, se eu já vi as aulas seguintes, eu vou tentar usar um dos métodos, que é o método da integral, o método da comparação, blá, blá, blá. Tá bom? Bom, antes de seguir, vamos colocar um exemplo aqui. Vou pôr esse exemplo, quero que vocês pensem nele enquanto eu faço a chamada. Soma de 1 até o infinito de n ao quadrado sobre 5n ao quadrado mais 4. Essa série é convergente? Vamos lá. Vocês têm aí uns minutinhos para pensar enquanto eu faço a chamada. Estavam com saudade da chamada, né? Quando eu não faço chamada, sempre tem alguém no final da aula que fala, professor, estou com saudade de fazer chamada. Faz chamada. Então, para essas pessoas, vamos fazer chamada. Aula de manhã. Vamos começar, então, com a engenharia ambiental. O Arthur está presente? Arthur de Moraes? Faltou. Como antes, viu, pessoal? Por favor, falem para mim o presente ou me avisa. Caso você não está conseguindo falar, você escreve no chat e alguém me avisa, por favor. Arthur de Moraes, faltou. Caio Ramon? Faltou. Cláudio Lucas? Faltou. Larissa Carini? Presente. Ok. Márcio Igor? Faltou. Pedro Lucas? Faltou. Simone Maria? Presente, professor. Maravilha. Vamos ao próximo.
Tá, agora é engenharia de petróleo. O David Pierre. Faltou. O Eduardo Mateus. Faltou. Jaires Oliveira. Faltou. Júlio César. Presente. Okay. Professor Jaires respondeu no chat. Ah, muito obrigado. Agora vamos para petróleo, química. Bruna Letícia. Voltou. Claine. Presente. Ok. Josefane. Faltou. Leonardo André. Faltou. Luiz Guilherme. Presente. Faltou. Ah, ok. Nayara. A Nayara respondeu no chat. Ok, muito obrigado. Sabrina. Faltou. Cíntia. Cíntia. Faltou? Faltou, né? Tô vindo aqui para ver se eu encontro vocês, mas está todo mundo com câmera desligada e tem um monte de fellow jitser. A Cíntia respondeu no chat também. Ah, muito bem. Muito obrigado. Pessoal, eu falei no início da aula, talvez não foram todos que escutaram, mas aqui nessa plataforma você pode colocar o nome que você quiser, mas eu gostaria que vocês colocassem o nome de vocês para a gente conseguir se identificar. Agora a química foi por último, agora faltou a física para fechar. O Alex Rodrigues. Faltou. Elder Correia. Faltou. José Alves. Faltou. José Francisco. O Alex Rodrigues está presente, respondeu no chat. Presente, professor. Muito obrigado. José Francisco, né? Maravilha. O Luciano. Luciano, ok. Luciano respondeu no chat. Maria. Certo, obrigado. A Maria Fernanda. Faltou. A Maria Fernanda, faltou. Matheus da Silva. Faltou. Ramsés. Presente. Ok. E o Anderson. Wanderson. Faltou. O Wanderson não é de faltar. Muito bem, pessoal. Vamos lá. Estou vendo que tem alguns comentários aqui. Acho que nada muito. Professor, teve uma pessoa que respondeu presente, mas eu não sei quem é, não. Porque o nome dele está presente. Eita, colega que colocou presente, nome presente, escreveu "tô sem áudio". Como que é o seu nome? É o Anderson. Eu ainda comentei, né, que o Anderson não é de faltar. Vamos lá então, pessoal. Voltando agora aqui ao nosso exemplo. Conseguiram fazer?
é bem babaca nele, né? Ele é bem babaca. Simplesmente você vem e se lembra o que eu falei. O que eu falei agora há pouco? Sempre antes de ver se uma série converge ou não, eu checo se o limite do termo geral vai para zero. Porque se o limite geral for para um número diferente de zero ou divergir, então não tem o que fazer, a série é divergente. Então, para começar, eu faço, note que o limite de n indo ao infinito do termo geral, ou seja, o n ao quadrado sobre 5n ao quadrado mais 4, esse cara vai ser o limite de n indo ao infinito de 1 sobre 5 mais 4 sobre n ao quadrado. E daí, isso daqui vai dar o quê? Esse termo aqui vai para zero. Então, usando propriedades aritméticas de limite, eu vejo que isso vai dar 1/5. Portanto, 1/5, todo mundo sabe que é diferente de zero. Então, o limite do termo geral é diferente de zero. Portanto, a minha série ela é divergente. Tudo bem? Alguma dúvida? Então, eu tenho que essa série é divergente. Muito bem. Seguindo. Aí, você fala assim para mim agora. Professor, uma pergunta bem natural. Bem natural. Imagino que todo mundo está se fazendo essa pergunta. Professor, você tem propriedades aritméticas para limite de sequência. Existe também propriedades aritméticas para limite para séries? E a resposta é lógico que é sim. Ainda mais que a série nada mais é do que o limite de uma soma. Então, propriedades aritméticas. A propriedade é o seguinte: se a minha série converge para um A, e eu tenho uma outra série. Eu tenho uma outra série que converge para B. E eu tenho lambda um número real. Então, eu vou ter que, primeiro, a minha série, que é AJ mais BJ, ela é uma série que converge. E ela converge para onde? Ela converge exatamente para o A mais B. Certo? Já que a sequência dos AJs converge, a sequência dos BJs converge. Depois, se eu tenho a série lambda vezes AJ, essa série também converge. Para onde? Para lambda vezes A. Aqui é como se você colocasse em evidência, tá bom? Eu vou fazer a demonstração disso, mas eu vou fazer bem rápida porque é bem boba a demonstração. Então vamos começar no primeiro. Soma J de 1 até o infinito de AJ mais BJ. O que é isso? Isso aqui é simplesmente o limite das somas parciais. Certo? Aí você observa o seguinte. As somas finitas, né? Eu posso comutar elas e fazer associativa e tudo mais. Então, eu tenho que isso daqui é exatamente a soma dos A's mais a soma dos B's. Agora, eu uso propriedade aritmética de limite. E eu tenho que isso vai ser a soma dos A's
mais o limite da soma dos b's. O limite vai dar o limite da soma dos a's mais o limite da soma dos b's. Agora você observa que o primeiro limite é a série dos a's e o segundo limite é a soma dos b's. E pronto. Certo? E pronto. Muito bem. O outro eu vou deixar de exercício, que eu estou querendo fazer mais coisa. Aí eu acho que a gente ganha tempo. Exercício. Certo. Agora, vamos fazer um exemplo. O exemplo é essa série aqui. 3 sobre n mais 1, mais 1 sobre 2 elevado a n. Essa série aqui é convergente? O que você vai fazer para essa série aqui? Primeiro, você se lembra que... Solução. Primeiro, você tem que se lembrar. Lembre-se que a série 1 sobre n mais 1, nós fizemos ela. Ela foi feita hoje, né? Essa aqui, ó. Aqui, essa daqui. A gente viu que ela converge para onde? Para 1. Então, esse cara aqui deu 1. E essa série aqui? Bom, essa daqui é a geométrica. Qual a geométrica? Aqui eu tenho que colocar... Eita, mas eu vou fazer assim. Tá diferente, né? Mesma coisa aqui embaixo. Vou colocar um Nzinho aqui. Desculpa por essa minha falha. Aqui também. N de 1 até infinito. É 1 sobre 2 opa! 1 sobre 2. Tudo isso elevado a N. Certo? Mas essa daqui é exatamente... Lembra? Eu faço aquela mudança de variável. Posso ir de 1 até o infinito. Esse aqui é 1 sobre 2. 1 sobre 2 elevado... na verdade já está de 1. Desculpa. Eu estou bobeando aqui. Essa aqui já está de 1. Então, essa daqui é simplesmente soma de n. Não é j. É n. N de 1 até infinito. Aí eu apenas observo que meio elevado a n é a mesma coisa que meio vezes meio elevado a n menos 1. E agora eu tenho exatamente a série geométrica com a primeira entrada meio, ou seja, o a meio, e a razão meio. Então, pela formulazinha que a gente viu, isso aqui vai ser meio sobre 1 menos meio, que dá exatamente meio sobre meio. Um número dividido por si mesmo é 1. Pronto. Agora, eu vou juntar essas duas informações para calcular o limite da minha série. Quem que é a minha série que eu quero calcular? Essa aqui. Então, eu vou juntar as informações para calcular o limite dessa série. Aí eu venho e coloco, portanto, essa série aqui, né, que eu quero calcular. Aí eu observo que essa série, o que eu posso falar dela? Ela é igual... Propriedades que eu fiz acima, aritmética. 1 até o infinito, 3 sobre n mais 1, certo? Mais a série n de 1 até o infinito,
1 sobre 2 elevado a n. Aí isso daqui é igual. O que eu vou fazer? Vou copiar o de cima, só que com uma diferença. Eu vou usar agora aqui, ó, a propriedade número 2. Na propriedade 2, basicamente o que ela está falando é, você pode colocar o lambda em evidência. Então, nesse caso, eu vou colocar quem em evidência? Eu vou colocar o 3. Então, eu tiro o 3 daqui e boto ele aqui. Coloquei ele em evidência. Eu coloco 1. Certo? Agora ficou fácil. Por quê? Essa soma, primeira aqui, é 1. E a outra também é 1. Isso daqui vai dar, então, 3 mais 1. E deu 4. Tudo bem? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Não? Certo. Me lembrei aqui de um caso curioso. Quando eu estava no doutorado, estava estudando para os exames, aí tinha um exercício que eu não estava conseguindo fazer de jeito nenhum. Aí eu encontrei com um colega na biblioteca, comentei com ele, ele também não estava conseguindo fazer. Aí cada um foi para o seu canto pensar. Aí passou, no final do dia a gente se encontrou, e daí a gente ficou, os dois tinham conseguido fazer, daí foi muito engraçado que a gente teve as mesmas ideias. Daí eu falava, primeiro faz isso, depois faz isso, depois aquilo, depois aquilo. E daí teve um cara que acho que ficou impressionado com a gente, provavelmente o cara não é matemático, porque eu nunca vi ele pelas vias da matemática. Aí ele ficou assim, olhando pra gente com o olho espantado, daí no finalzinho a gente ficava assim, e daí? Daí o cara fez, daí dá 4. Só uma piada boba. Aí a gente deu risada, mas lógico que não tinha nada a ver com isso, né? Muito bem. Agora, os próximos temas, a gente vai estar estudando técnicas para saber quando uma soma converge. A gente vai estar estudando técnicas para saber quando uma série converge. Só que antes de fazer isso, eu quero pedir desculpa para vocês que eu me lembrei agora que eu tinha me esquecido na aula passada de passar um resultado e eu ia passar hoje, mas eu tinha me esquecido. Então, eu vou voltar e vou passar esse resultado logo para eu não me esquecer, tá? Então, eu vou colocar aqui resultado de sequência deveria estar nas aulas passadas. É um resultado bem bobo, tá? Mas eu gostaria, a gente não pode sair do curso sem ter pelo menos ouvido falar dele. O resultado é assim. Se eu tenho duas sequências tais que uma delas é limitada e a outra vai para zero, então a multiplicação delas vai para zero. Como que a gente faz para mostrar isso? É muito bobo. É uma consequência direta do teorema do confronto. Eu apenas observo assim, ó, como a minha AN é limitada, existe um M maior que zero, tal que o módulo de AN
é menor do que n. Logo, eu vou ter que o módulo de AN vezes BN é igual ao módulo de AN vezes o módulo de BN. O AN perde para M, BN. E por outro lado, eu tenho que lembrar também o seguinte, e como a BN vai para zero, temos que o módulo da BN vai para zero. Então, com isso, eu vou ter que esse termo aqui, ó, vai para zero. Então, eu tenho que a ponta da esquerda, da direita, desculpa, vai para zero. Por outro lado, eu tenho que lembrar que módulo é sempre maior do que zero, maior ou igual a zero. Então, pelo teorema do confronto, temos que módulo de AN vezes BN vai para zero. Aí eu uso um resultado que eu fiz nas vezes passadas, que é que se uma vai para zero, então se o módulo da sequência vai para zero, então a própria sequência vai para zero. E aí está feito. E como consequência disso, eu posso fazer um resultado bem interessante, que é assim. Se eu quiser calcular o limite de n indo a mais infinito, coloco qualquer sequência que vai para zero aqui, por exemplo, 1 sobre n vezes uma limitada. Vamos pegar uma limitada bem feia. N seno de n. Ou de n ao quadrado sobre n, sei lá, n mais 1, dividido por n mais 1. Aí você bate o olho nisso, olha esse seno e fala, puxa vida, ferrou. Mas não ferrou, é muito fácil. Por que é muito fácil? Primeiro, a sequência dá zero, desculpa. Dá zero. Por que dá zero? Pois a minha sequência 1 sobre n vai para zero. E o seno é limitado. Por que é limitado? Porque seno é sempre uma coisa que é maior do que menos 1, maior ou igual do que menos 1 e menor ou igual que 1. Então, eu tenho exatamente aqui, ó, geralmente a gente simplesmente escreve assim, ó, a multiplicação de dois termos. Um termo limitado e um termo que vai para zero. A multiplicação de um termo limitado e um que vai para zero sempre dá zero, tá bom? Então, de novo, pessoal, me perdoem, eu deveria ter falado isso nas aulas passadas, mas eu tinha me esquecido, aí eu ia falar no começo dessa aula, me esqueci, me lembrei agora, aí eu pensei até de deixar para falar na próxima aula, mas falo logo porque não podemos deixar passar esse resultado. Vocês precisam, pelo menos em algum momento, ver esse resultado, tá bom? Então, feito esse parênteses, vamos voltar agora nas séries. Como eu falei, o que a gente vai fazer a partir de agora é criar testes ou critérios para saber se uma série é convergente ou não. O primeiro teste que eu vou fazer é o teste da integral. Então, é o seguinte, eu quero saber se uma série é convergente ou não a partir de um teste, certo? A partir de uma integral. Então, na verdade, o que eu quero fazer é assim. Eu quero relacionar séries a integrais, tá bom? Para isso, eu tenho que me lembrar o seguinte. Lembra que, quando eu trabalhei com o limite, eu relacionei limite de sequência com limite de função. Você lembra que, dada uma função f, y igual a f de x, nós conseguíamos trabalhar com uma sequência AN igual
a f de n. E daí lá nós vimos que se o limite de x indo a infinito do f de x é L, então o limite de n indo ao infinito da minha AN é L também. Nós vimos isso, né, no passado. Então, agora a gente vai querer fazer uma coisa semelhante, vai querer estudar sequências desse tipo, tem informações delas a partir de uma integral, tá bom? Então, eu vou já logo colocar o resultado que a gente tem, para não gerar nenhuma ansiedade em vocês. O resultado é o seguinte. O resultado é o seguinte. Pega f, uma função contínua. Essa f, ela não é apenas contínua. Ela é positiva. A priori, a imagem cai em R, mas se a função é positiva, você tem que o f de x é sempre maior ou igual a zero. E essa minha função também é decrescente. Preciso de todas essas informações para funcionar, tá? Se não tiver essas informações, esse critério não é válido. Aí, o que eu vou fazer? Igual antes, eu vou definir uma sequência. A minha sequência, eu vou definir a n como sendo o f de n, para todo n pertencente a uma função natural. Definindo essa sequência, eu tenho o quê? Primeiro, se a integral de 1 até mais infinito de f de x dx é convergente, se essa integral imprópria é convergente, então a minha série não é J. A minha série é convergente. E se a minha integral for divergente, então a minha soma é divergente. Vejamos isso funcionando num exemplo. O meu exemplo vai ser o seguinte. Essa soma aqui, soma de n de 1 até infinito, de 1 sobre n ao quadrado mais 1, essa soma aqui é convergente? Como que eu faço para verificar ela? Primeiro, essa sequência dos termos gerais, eu posso escrever ela a partir de uma função? Posso. Então, eu posso fazer assim, ó, definido f de x igual a 1 sobre x ao quadrado mais 1, eu tenho que, é lógico que o fn é o termo geral da minha função, da minha série, desculpa. Certo? O f de n é o termo geral da minha série. Então, para decidir se essa série é convergente ou não, basta eu calcular a integral. Por que eu vou calcular a integral? Porque pelo teorema que eu fiz acima, se a integral convergir, quer dizer que a minha série converge. Se a integral divergir, quer dizer que a minha série diverge. Mas tem mais uma informação importante que eu esqueci de falar. Ó. A minha função tem que ser contínua, positiva e decrescente. Observa que a minha f aqui, ela satisfaz todas essas coisas. Então, deixa eu só colocar isso, para a gente fazer as coisas bem direitinho. Note que f é contínua, positiva
e decrescente. Observa que essa f não é decrescente em tudo, mas ela é onde a gente precisa, que é de 1 até mais infinito. Certo? Muito bem. Agora, para terminar, basta eu calcular essa integral. Quanto que vai dar essa integral? Essa integral é a integral de 1 até infinito, de 1 sobre x ao quadrado mais 1. Quem é a primeira? Ah, bom, é uma integral imprópria. Integral imprópria eu sempre faço limite, integral de 1 até t, 1 sobre x ao quadrado mais 1. Dx. Agora, quem é essa integral? Quem que é a primitiva de 1 sobre x ao quadrado mais 1? É o arco tangente. Aí eu vou fazer o arco tangente da onde até onde? Vou fazer o arco tangente de 1 até t. Então, isso aqui vai dar limite de t indo a mais infinito do arco tangente de t menos arco tangente de 1. Aí você vem e faz. Bom, quando o t está indo para infinito, para onde que está indo o arco tangente? Você sabe que é π sobre 2. Quem que é o arco tangente de 1? Bom, quem é o ângulo cuja tangente desse ângulo dá 1? É o π sobre 4. Então, isso daqui vai dar π sobre 4. Portanto, a minha série é convergente. Por quê? Porque a integral deu convergente. Então, eu venho e faço pelo teorema acima. Concluímos que a série é com M, né? É convergente. Observa que eu não sei quem que é para onde que essa série converge. Eu só sei que ela é convergente. Tá bom? Muito bem, pessoal. Eu vou parar por aqui. Na próxima aula eu quero dar mais exemplos. Mas, para finalizar mesmo, eu queria deixar um exemplo, um exercício para vocês pensarem em casa. Essa série aqui, para quais valores de P essa série é convergente? Então, vamos escrever direito. Para quais valores de P a seguinte série é convergente. Certo? Estranho. Às vezes aparecem uns traços aqui, não sei de onde. Certo? Então, para quais valores de P essa série aqui é convergente? Tá bom? Fica assim. Muito bem, pessoal. Eu vou estar encerrando, então, a aula aqui. Mas, de novo, eu queria perguntar para vocês, antes de encerrar, se tem alguma dúvida. Não? Se não tem nenhuma dúvida, então vou estar encerrando a aula. Agradeço todos pela participação, tá? Mas gostaria de pedir para vocês participarem mais da aula, tá? Tem vários momentos que eu estou fazendo perguntas e tal, que é para vocês participarem e ninguém está participando. Não sei se é porque tá difícil ou se está acontecendo alguma coisa, né? Mas me avisem. De novo, pessoal, a minha aula, principalmente, não quero me envolver com outros professores, mas, para mim, o conceito de aula não é eu dar um showzinho para vocês aqui de uma apresentação. A aula é... Vocês lembram ou não sei, talvez, não sei se vocês conheceram, o programa do Abu Janra, Provocações. Para mim, a aula é isso. Eu te jogo uma informação, você pensa nessa informação e me joga uma outra informação. E daí a gente vai trabalhando com isso, certo?
mas eu preciso que vocês me joguem informações. Aí eu provoco vocês com uma pergunta. Vocês têm que responder essa pergunta. E desta maneira a aula funciona bem. Se vocês não respondem, o que acontece? Eu não sei se vocês estão entendendo. Eu não sei se vocês às vezes estão pensando errado. Não sei se vocês estão prestando atenção. Pode ser que nem prestando atenção tá. Então, é importante vocês estarem sempre dando esse retorno, tá bom? Porque, de novo, o objetivo da aula não é eu mostrar o que eu sei. O objetivo da aula é eu provocar em vocês uma curiosidade. É eu provocar em vocês um sentimento de, nossa, eu não sabia disso. Ou eu provocar em vocês eu vou estudar mais sobre isso, vou pesquisar no livro. Quero mais informações sobre esse tópico. Esse é o objetivo da aula, tá bom? Muito bem, pessoal. De todo modo, eu aguardo vocês na próxima aula. Vou encerrar a gravação. Um abraço para vocês e até mais. Tchau, tchau.